Caros amigos, iniciamos um novo ano. Dessa maneira, fizemos a passagem, o nosso rito de passagem, né? Completamos nosso rito de passagem, encerramos 2020 e iniciamos 2021, um novo ano. E com ele retomamos nossas reuniões virtuais das sextas-feiras, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a todos pela participação nessa atividade e desejo-lhes discernimento, serenidade e paz para enfrentar e vencer os desafios que este ano também nos apresentará com toda a certeza. Porque cada ano, cada minuto da nossa vida nos traz desafios, que são provações que devem ser vivenciadas da melhor maneira que conseguirmos, de forma a extrairmos lições para o nosso crescimento, sempre com as bênçãos de Deus e tendo o Mestre Jesus como nosso guia. Conforme já aprendemos, a doutrina espírita ou o Espiritismo surgiu formalmente em 18 de abril de 1857, com a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então, neste ano, agora em abril, o Espiritismo vai completar 164 anos de existência formal. Enfatizamos que ele surgiu formalmente em 1857, porque, no sentido genérico, os fenômenos espíritas existem desde que o homem surgiu neste planeta, porque é inerente a ele. Por isso, encontramos nas obras espíritas a menção de que o espiritismo é milenar. Então, assim, à primeira vista, no primeiro contato com essa afirmativa, poderia-se achar que é um erro, porque já que ele surgiu em 1857, mas como enfatizamos, surgiu formalmente, porque os fenômenos sempre existiram. Kardec diz que ele, o Espiritismo, é tão velho quanto a criação. Isso tem sexto da conclusão do Livro dos Espíritos. Essa afirmativa de Kardec. Na estruturação do Livro dos Espíritos, Kardec dividiu-o em 4 partes, que denominou de livros. Então, nós vamos ver lá, né, no índice do livro. Livro primeiro, livro segundo, livro terceiro e livro quarto. Cada uma dessas partes originou um outro livro, com um conteúdo mais detalhado. Assim, temos 5 livros que compõem as obras básicas da doutrina espírita, o chamado Pentateuco Espírita, né? Que são justamente o Livro dos Espíritos, de 1857, que contém a parte filosófica, o Livro dos Médiuns, de 1861, que tem a parte da ciência, que Kardec chama de espiritismo experimental. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, que tem a parte religiosa. O Céu e o Inferno, de 1865, em que Kardec estuda a justiça divina, a lei de causa e efeito. E, por último, a Gênese, de 1868, onde Kardec estuda a formação do universo e também os chamados milagres. Então, as 5 obras básicas. Então, como eu disse, isso tudo está em O Livro dos Espíritos, né, em cada um dos livros que o compõem, só que depois Kardec desenvolveu cada assunto desse de uma maneira mais extensa,
compondo, então, um livro específico. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o objeto de nosso estudo às sextas-feiras, e de segunda também, né, com o Agrício, originou-se da terceira parte do Livro dos Espíritos, ou do seu terceiro livro, que trata justamente das leis morais. Estruturalmente, o Evangelho segundo o Espiritismo está dividido em 28 capítulos. Cada capítulo apresenta 3 partes. Eu acho muito interessante a gente fazer esse estudo para a gente conhecer a obra, né? Então, cada capítulo é composto de 3 partes. Primeiro, uma transcrição de um trecho do Evangelho de Jesus, com indicação do evangelista, do capítulo e do versículo. Por que esse detalhe é importante, essa indicação? Porque isso nos possibilita conferir na fonte, né? Kardec inicia o capítulo com aquela transcrição. Se eu tiver alguma dúvida, eu desejar ampliar o meu estudo, está lá indicado a fonte da onde ele retirou aquele conteúdo. Depois vem as explicações e interpretações de Kardec a respeito do assunto que compõe aquele capítulo. E por último, o que Kardec chamou de Instruções dos Espíritos, que reúne mensagens ditadas pelos Espíritos a respeito do tema daquele capítulo, e também sempre com indicação do autor espiritual, o ano que foi ditada a mensagem e a cidade aonde a mensagem foi obtida. Volto a repetir, esses detalhes são importantes para quem vai estudar a obra, né? Uma simples leitura talvez não seja tão importante, mas para quem vai estudar a obra, todos esses detalhes são importantes. E por que o Espiritismo quis o seu Evangelho? Já não havia o Evangelho de Jesus? Porque muitas pessoas nos questionam dessa maneira. Puxa, mas por que o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho dos Espíritas? Na realidade, não é um Evangelho do Espiritismo, como se fosse algo diferente, conteúdo diferente do Evangelho de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo contém os ensinamentos de Jesus, ou seja, o seu Evangelho, a boa nova, né? Porque Evangelho significa boa nova, só que explicado sob a ótica do Espiritismo, né? Então, não é uma novidade no sentido da sua origem. O Evangelho é de Jesus, mas com a explicação justamente de como o Espiritismo interpreta aquelas passagens, né? A doutrina espírita é essencialmente cristã, pois ela está baseada em Jesus. Então, ela é cristã. E quando vamos ler e principalmente estudar um livro, é importante que analisemos todo o seu conteúdo. Desde a capa, que normalmente contém as chamadas orelhas, né, com informações do autor, da obra e outras mais informações, passando também pela ficha catalográfica, que contém as informações bibliográficas, passando pelo índice, pela introdução e, finalmente, pelo conteúdo propriamente dito. Então, veja, um livro, ele tem todas essas partes, e é importante que, quando a gente vai lê-lo, quando a gente vai, principalmente, estudá-lo, a gente deve atentar para todas essas partes, como nós vamos ver hoje a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Nossas reflexões, o nosso estudo de hoje, praticamente
ficará cingido apenas à parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 1 da introdução, Kardec informa que podemos dividir as matérias contidas no Evangelho em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e, por fim, o ensino moral. Esta última parte, o ensino moral, é que constitui o objeto exclusivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vejam, essa informação que está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é muito importante para sabermos já de antemão qual o conteúdo que nós vamos encontrar na obra toda, só a parte do ensino moral. As outras partes, Kardec não trata na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Herculano Pires afirma a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo: este livro oferece a base e o roteiro da religião espírita. Aqui cabe fazermos uma observação, uma lembrança, que o Espiritismo é uma doutrina com tríplice aspecto. Isso também todos sabemos, mas é importante estarmos relembrando. Então, tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião. Mas algumas pessoas fazem objeção ao Espiritismo, dizendo que ele é apenas uma doutrina e não uma religião. Se formos buscar no dicionário Aurélio, nós vamos ver que ele define que doutrina é o conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso, político, filosófico, científico, etc. Portanto, nesse sentido, toda religião é uma doutrina. Então, dizer que o Espiritismo é uma doutrina e não uma religião, não está correto. Por quê? Nesse sentido, volto a frisar, toda religião é uma doutrina, porque é um conjunto de princípios que serve para aquele sistema religioso, qualquer que seja a denominação da religião. Mas o Espiritismo é uma religião? Então, vamos ver um pouco a respeito justamente dessa questão. No livro O que é o Espiritismo, de junho de 1859, Kardec define que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, a princípio, parece que Kardec estaria excluindo aqui a parte religiosa, mas não é bem assim. Na Revista Espírita, ou a Revista Espírita, de dezembro de 1868, traz o discurso que Kardec fez na abertura da sessão anual comemorativa do Dia dos Mortos,
realizada em 1º de novembro de 1868, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Olha um outro dado interessante, né? A sociedade fazia, todo ano, uma sessão comemorativa aos mortos, aos desencarnados. E essa publicação, que está lá na Revista Espírita de dezembro de 1868, ela inicia justamente com essa pergunta: o Espiritismo é uma religião? Para responder essa pergunta, Kardec tece um longo discurso e, em certa altura dele, ele afirma: o laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais, que se rompem à vontade, ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer, entre os que ele une, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É nesse sentido que também se diz a religião da amizade, a religião da família. Se é assim, perguntarão então, o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e nós nos vangloriamos por isto, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. E continua ele: por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Olha também que ponto interessante, né? Kardec, nesse discurso, afirmando por que temos declarado que o Espiritismo não é uma religião. E ele explica: em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais que uma nova edição, uma variante, se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Por essas afirmativas de Kardec, podemos concluir que a resposta à pergunta: o Espiritismo é uma religião? Dependerá do sentido em que estivermos usando a palavra religião. Se for no sentido usual, como Kardec diz, ou seja, de um sistema com hierarquia, cerimônias, dogmas, então o Espiritismo não é religião. Nesse sentido, ele não é religião, porque ele não tem essa estrutura.
Vale lembrar que justamente os centros espíritas não são subordinados a nenhuma organização hierárquica. Eles podem, sim, e muitos são, associados a instituições de orientação, de assessoria, como é o caso da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, da FEESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, da FEB, Federação Espírita Brasileira, mas os centros espíritas não lhes devem subordinação, apenas se associam para receber orientações, assessoria, material, sugestões de aulas, de estudos, mas não há hierarquia, não há subordinação. Os centros não são obrigados a seguir determinações dessas instituições, mesmo que eles sejam associados delas. Cada centro espírita é autônomo. Ele precisa apenas cumprir as obrigações legais, constituir-se juridicamente, ter um estatuto, ter uma diretoria, ter uma sede, ter uma programação de atividades, mas cada um é autônomo. Por isso que Kardec, então, voltamos a repetir, faz aquela distinção para respondermos se o Espiritismo é religião ou não, depende do sentido que estivermos usando a palavra religião. Entretanto, se estivermos usando a palavra religião no sentido essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e traz como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas, então o Espiritismo é sim uma religião. Recordemos o que já dissemos há pouco. A doutrina espírita é de natureza tríplice, pois abrange princípios filosóficos, científicos e religiosos ou morais. Na página inicial do livro O Consolador, com o título Definição, o Espírito Emmanuel elucida: podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Olha que imagem bonita que Emmanuel faz, né? Um triângulo, né? Então, seus três vértices, dois o vinculam à Terra, justamente a ciência e a filosofia, mas a religião é o ângulo que o liga ao céu. E acrescenta ainda, Emmanuel, no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos, de natureza intelectual, que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, o aspecto religioso da doutrina espírita. Voltando à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já tínhamos falado do item 1, vamos ver o seu item 2. No seu item 2, então, da introdução do Evangelho, Kardec fala da autoridade da doutrina espírita, com base no controle universal do ensinamento dos espíritos.
autoridade da doutrina espírita, com base no controle universal do ensinamento dos espíritos. Vamos ver o que é isso. Kardec afirma, nós vamos ver apenas algumas partes desse item 2, né, que ele é bastante extenso. Afirma Kardec que a doutrina espírita não foi uma concepção humana. Não saiu da cabeça desta ou daquela pessoa. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica. Por isso encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Um homem pode ser enganado, pode enganar a si mesmo, mas isso não ocorreria quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Podem-se queimar os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Aqui vale a pena lembrarmos do Auto de Fé de Barcelona, né? Quando Kardec exportou uma remessa de livros espíritas para a Espanha e o bispo da localidade mandou apreender e queimar os livros, né? Por isso aqui é a afirmativa, pode-se queimar os livros, mas não se pode queimar os espíritos. Assim, os espíritos se comunicando por toda a parte, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, está fora de todos os cultos particulares e não foi imposto por nenhuma classe social. Essa universalidade no ensinamento dos espíritos faz a força do espiritismo. A única garantia séria do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente, por intermédio de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. É muito interessante isso e muito importante, né? Isso que Kardec afirma aqui, a universalidade no ensinamento dos espíritos, que faz justamente a força do espiritismo. Então, a mesma informação, a mesma lição, o mesmo princípio, o mesmo conteúdo, sendo divulgado em diversos pontos do globo, numa mesma época, por médiuns diferentes que não se conhecem. Isso que faz justamente a universalidade da doutrina espírita. E nesse item 2 que estamos vendo, Kardec faz uma revelação que eu acho assim fantástica, porque demonstra a sua enorme capacidade de trabalho, a sua perseverança na tarefa. Ele diz assim, prestem atenção, quando ele está falando justamente sobre a universalidade, né, no ensinamento dos espíritos, né, nas informações em diversos pontos do mundo sobre um mesmo assunto. Ele diz, na nossa posição, recebendo as comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, vou repetir, 1000 centros espíritas sérios, disseminados sobre os diversos pontos do globo, estamos em condições de ver os princípios sobre os quais essa concordância se estabelece. Imaginem isso, naquela época, 1850, sem computador, sem internet, na base da pena e correio com as suas dificuldades de locomoção. Kardec se correspondia com cerca
com perto de 1.000 centros espíritas no mundo todo. Ele usava justamente a Revista Espírita, que ele editou por 11 anos, como se fosse um laboratório. Ele colocava assuntos para discussão, fazia as suas interpretações e colocava, submetia-as às demais pessoas no mundo todo que tivessem interesse em discutir aquele assunto, recebia as respostas, selecionava e depois publicava, né? Então, veja, é justamente é o que ele diz, em decorrência da posição dele, de estar se correspondendo com um número tão grande de pessoas, é que ficava fácil a ele perceber justamente a questão da universalidade no ensinamento dos espíritos. Porque, às vezes, um determinado assunto, um médio deste país mandava uma mensagem que recebeu na reunião dele, o outro lá do outro país, o outro lá do outro continente. Então, ele comparando esse material, ele estabelecia justamente a universalidade no ensinamento a respeito dos diversos temas que ele colocava para justamente a discussão, a apreciação. E volto a repetir, né? Se corresponder naquela época com perto de 1.000 centros espíritas, e olha o detalhe que ele diz, centros espíritas sérios, quer dizer, ele próprio fazia uma seleção de com quem ele ia estar se correspondendo para poder realmente ter um material adequado de estudo para as análises, né? E ele continua e diz assim, esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Muito interessante essa questão da universalidade, né? Porque quando a gente recebe uma informação, nós já sabemos disso, né? Kardec nos conclama, ou a doutrina espírita nos conclama a termos uma fé raciocinada, né? Então, nós precisamos ter espírito crítico, analisar. Não é porque veio da espiritualidade, veio uma informação de um espírito, é que aquilo tenha que ser tomado como verdade inquestionável. Precisa ser analisada. E a melhor maneira é justamente através de um sistema de universalidade. Não vou ficar analisando só a informação deste médio desta casa, mas eu preciso ver as informações num universo bem maior para poder estabelecer ou aceitar como uma verdade. Isso justamente é método científico, que foi a postura de Kardec durante todo o seu trabalho de codificação da doutrina espírita, né? Metodologia. Em notícias históricas que compõem o item 3 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec esclarece que, para bem se compreenderem algumas passagens dos Evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras nelas frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram, com frequência, mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica, ademais, o verdadeiro sentido de certas máximas, que, à primeira vista, parecem estranhas. E, em seguida, ele apresenta várias palavras e seu significado à época de Jesus. E ele inicia falando justamente, dando a explicação do sentido da palavra samaritanos. E aí a gente já lembra justamente da parábola do bom samaritano, né? Então, a gente conhecer qual era o significado da palavra samaritano na época de Jesus
melhor nós vamos compreender a parábola do bom samaritano. No item 4 da introdução, Kardec fala de Sócrates e de Platão como precursores da ideia cristã e do espiritismo. Diz Kardec: as grandes ideias não surgem subitamente. As que têm por base a verdade têm sempre seus precursores, que lhe preparam parcialmente os caminhos. Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos e formar-lhes um corpo. Desse modo, a ideia, não chegando bruscamente, encontra espíritos plenamente dispostos a aceitá-la. Assim ocorreu com a ideia cristã, que foi pressentida vários séculos antes de Jesus, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Né? Precursor, aquele que precede, aquele que vai adiante, vai na frente, vai anunciando o que vem depois. Né? Então, Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do espiritismo. E, por fim, no item 5 da introdução, Kardec apresenta um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Ele traz alguns dos enunciados, né, de Sócrates e Platão, e a gente lendo esses enunciados que estão ali, que Kardec traz na introdução, no item 5 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente Sócrates e Platão, que viveram quase 500 anos antes de Cristo, ficamos com a impressão de que estamos diante do Cristo explicado pelo Espiritismo. É muito interessante. Nós vamos trazer alguns desses enunciados aqui, apenas para os mais significativos, apenas para ilustração. Né? Quem quiser dar uma olhada mais detalhada e no conjunto todo, basta pegar o seu exemplar, né, do Evangelho segundo o Espiritismo e dar uma lida. Óbvio que hoje não precisamos nem mais ter o livro na mão, né? Basta ir na internet que encontramos lá exemplares, principalmente no site da FEB, tem as obras básicas, né, principalmente, à disposição para acesso e leitura. Então, vamos trazer aqui alguns desses enunciados, os mais significativos. O primeiro que Kardec traz ali diz assim: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles encarnando e, recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Então, esse um dos enunciados de Sócrates e Platão. E daí Kardec, analisando esse enunciado, ele diz assim: não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. Então, o princípio inteligente, que dá origem ao espírito, e o princípio material, que dá origem ao corpo. Além disso, a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo a que aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É finalmente o germen da doutrina dos anjos decaídos. Um segundo enunciado. Após a nossa morte, o gênio que nos fora designado durante a vida leva-nos a um lugar onde se reúnem
todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. O Hades é o reino dos mortos, um dos significados, reino dos mortos e dos deuses dos mortos. E Kardec explica, é justamente a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, em seguida a intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Né? Então, esse enunciado de Sócrates e Platão justamente nada mais é do que isso, né? A questão dos anjos guardiões ou espíritos protetores, das reencarnações sucessivas, e o período que passamos na erraticidade, que é justamente aquele tempo que medeia entre o desencarne e a nova encarnação. Um outro enunciado. É pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificá-la de má quando dela provenha mal. De boa quando dê origem ao bem. E Kardec diz, esta máxima, pelos frutos é que se conhece a árvore, se encontra muitas vezes repetida textualmente no Evangelho de Jesus. Né? É praticamente literal aquilo que Sócrates e Platão colocavam com aquilo que também Jesus veio trazer de ensinamento. Um outro enunciado. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. E aí Kardec lembra justamente daquela afirmativa de Jesus. Não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Lembrando que Mamon era o Deus da riqueza, né? O Deus que representava a riqueza. Outro enunciado. Se os médicos são mal-sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. E Kardec explica, ou analisa esse enunciado. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo, e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre, assim, nova senda para a ciência. Com o lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções, faculta-lhe os meios de as combater. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentes serão os seus maus êxitos. A espiritualidade diz assim, de futuro, o homem será médico de si mesmo, na medida justamente em que crescermos, evoluirmos, né, e tratarmos sempre o conjunto, espírito e matéria. E aqui nós então encerramos essa parte de estudo e reflexões sobre a introdução contida em O Evangelho segundo o Espiritismo. Viram quanta informação importante na introdução do Evangelho ao Espiritismo? Como é importante não pular a introdução, como quando vamos ler um livro, né? Então, essa era o nosso estudo de hoje, a nossa reflexão, e na próxima sexta nós iniciaremos, então, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo.